E aí, galera do YouTube, começando mais o Catolicast 2121 com meu amigo irmão Reni Cavalcante. Fala, E meu amigo irmão. Chega, Gabriel, chega! Tem que vai! Vamos embora, vamos pra Vamos frente. embora. E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como de costume, pouco importa a hora que você está assistindo. O importante é a alegria da gente ter você conosco mais uma vez. Episódio 40, né, velho? Eu não Parabéns, sei, não. parabéns, parabéns. É o 40. Mas não adianta tu não dizer, não, tá escrito embaixo. A gente já tá na fila do INSS, 40. Já estamos E o nome do convidado também tá aí já embaixo. estamos ficando experientes, pô, já estamos ficando experientes. Experiência demais. Ó, a gente tá começando mais um vídeo. Como de costume, é um vídeo especial, é alguém que disse um sim para vir aqui bater um papo com a gente, testemunhar a presença de Deus na vida dele. Você já tá vendo aí o Gabriel, né? E você provavelmente já o conhece. É isso né? aí. Não é mais nenhuma novidade quem é Gabriel Ferreira. Ele é da rádio. Alô, da rádio. Alô, eu queria pedir uma música. Ó, Correia, né? Correia. E eu alertando ele. E 1 a 0 pra ele. E eu que sou o velho, né? E aqui não tem corte, não. Eu errei, tá errado. E É isso acabou. aí. Ó, a gente vai começar o bate-papo. Mas peraí. De novo, eu vou ter que fazer esse alerta para você. Porque você que já fez aquele ritozinho e tal, coisa isso e tal, aí. e curte, comenta, se inscreve. Pay attention. Pronto, você tem uns 20 segundos aí para encher o caneco de água Aí, e depois você volta. pensei que ele ia falar outra coisa. Não, a conversa agora é você Quase que não obsceno. se inscreveu ainda. Foi quase obsceno agora. Rapaz, não se inscreveu ainda no canal. É isso aí. Eu acho que tem que voltar as pragas. Eu tenho convicção que as pragas vão dar Eu resultado. vou ligar para Paulo e Bruno, vou pedir autorização aí Vamos pra gente pedir, voltar a fazer praga. Aproveitar que ele ainda não foi para a Alemanha, vamos pedir essa autorização. Funcionário em alemão. Ajuda a gente a levar os nossos testemunhos cada vez mais longe. Como você sabe, a gente entrega pelas mãos de Maria para que cada um dos testemunhos dados aqui no nosso canal alcance aquela pessoa que precisa ser alcançada. E às vezes, para que essa pessoa receba, é preciso que você faça a sua parte. Curtindo, encaminhando, comentando, porque o vídeo vai ganhar relevância na plataforma e vai alcançar pessoas que normalmente a gente não vai conseguir estar enviando esse link. A gente vai fazer aquele menino trabalhar, aquele menino tal do algoritmo. Algoritmo. Eu conheci. Vai trabalhar Eu não sabia algoritmo. que era, não, mas eu tô sabendo que Isso tem esse aí. menino aí dentro do computador e do Isso aí. celular, né? Bota isso. pressão, né? tem que botar pressão nesse menino aí. Então vamos lá. Tem aí o botãozinho inscrever-se. Inscreveu. Não precisa nem você acionar as notificações, porque já está acionado. Só deixe. É isso. Economize mais um clique de botão. Se inscreveu, notificações estão ativas. Isso. Beleza. Agora você curte. Maravilhoso. Curtiu? Pronto. Deixe um oi aí no comentário. Olá, tudo Ou bem? peça uma oração. Isso. Sugira um convidado. Boa. Sugira alguém que a gente tem alcance para É chegar. verdade. né? É isso aí. Porque você pedir alguém que está fora É. de Recife, a gente ainda não está com aquele esquema É. de live e aquelas coisas Pois é. remotas. Você não Mas está vai ajudando a che- gente ainda. mas ajude vai a chegar. gente. E agora, por fim, compartilhe o vídeo. Põe para o Vamos. grupo da família, para o grupo da paróquia, o grupo da pastoral, Dos o grupo amigos. do jovem, do casal, dos amigos, dos inimigos. Também, principalmente. Esse é bom. Porque se esse inimigo recebe, escuta o testemunho de Gabriel Isso aí. Correia, não Ferreira. Correr. Escuta o testemunho Isso de vai ter Gabriel. até Vai o que esse fim. inimigo melhora. É Vai verdade. deixar de ser inimigo. Pois é. Beleza? Chega de ouvir conversa mole da minha parte. Tudo Boa. certo pra gente começar a conversa com o Gabriel. Maravilhoso. Toda vez que um Gabriel fala em nome de Deus, tu sabe que o negócio é bom, né? Então, É, ele vem anunciar. Digo, Deus ó, permita que a gente tenha a possibilidade de ouvir a palavra de Deus saindo no testemunho de vida do nosso irmão. E seja bem-vindo, Gabriel. Seja bem-vindo, Gabriel. Uma maravilha você aceitar o nosso convite aqui conosco e para contar essa sua vida aí, né? Um pouco da sua vida. E aqui, antes de você se apresentar, né? A gente tem uma pergunta clássica aqui, Opa. né? É assim, basicamente é o seguinte, né? A pessoa do nada acorda, escova os dentes, lava o rosto, joga um pó de arroz, olha no espelho e faz, eu vou ser católico, foi assim com você também? Me diga aí, Gabriel. Tudo começou. Pois é, rapaz. Olha, então, primeiramente, uma alegria estar aqui com vocês hoje. Esse povo de Deus aí acompanhando o Catolicast. Me senti honrado com o convidado de número 40. Ou seja, né? Tem uma relevância, né? Desde já agradeço demais aos irmãos.
E olha, não foi assim não. Não Aí, foi do dia pro não noite, foi, não. Isso aí vem desde a barriga de manhã, né? Aí Como sim. todo nordestino fala. Olha, Né? dentro desses 40, ele acertou um, não foi? Aí. Então é o seguinte, desde ali, família católica, né? De berço, né? Literalmente, ali nos primeiros meses já de vida, já batizado, né? Quem nunca foi para a famosa bênção de São Félix de sexta-feira, lá na Basílica da Penha. Aí tem um detalhe, era eu de um lado, a bolsa do bebê do outro, e lá ia a mãe, me levando toda sexta-feira, ia lá. Então, isso foi primordial, esse primeiro passo, sabe? Esse primeiro incentivo, que a gente sabe é importante, acho que a família é a primeira catequese, a família tem que ser onde é introduzido, né, o amor do cristão, o amor a Deus, o amor a Nossa Senhora, e isso não faltou, né, na minha vida, então começou desde a barriga, ouso dizer também um pouco antes também, né, enfim, das orações, encurtando um pouco do que como eu falei para os meninos, olha, eu sou radialista. Vou deixar, meu, olha, é episódio para 5 horas. Vamos pra A gente vai frente. É. conversando. Enquanto tiver HD, meu amigo. Vamos embora, vamos embora. Nuvem, nada botando na nuvem. É por aí. Então, enfim, tenho realmente desde o berço esse incentivo, não só da minha mãe, do meu pai, da minha avó também, do meu avô. Então, veio desde pequeno mesmo, sabe? Desde pequeno esse incentivo de estar na igreja e depois, obviamente, né, com o passar dos anos, eu compreendi que deveria ser igreja também. E aí foi assim que começou. Mas vocês, desculpa, René, vocês são de onde? Você nasceu aonde? Foi criado aonde? Pronto, eu Como foi? sou natural de Recife, porém morei a minha vida toda em Olinda. Hoje eu moro em Peixinhos, paróquia Nossa Senhora da Ajuda. Inclusive, mandar um abraço para o Padre Josias, eu paro com sua bênção, Deus abençoe. E ali foi onde eu comecei a dar os primeiros passos, né? Digamos assim, catequese, crisma, né? Da questão da JC também, eu participei do Encontro de Jovens com Cristo. E, enfim, sou de Olinda, natural de Recife, moro em Olinda já praticamente a vida toda. Apesar de não parecer, né? Muita gente se espanta. Quando eu tenho apenas 24 anos, muita gente se espanta, não sei porquê. Sou da geração 2000. Não parece mais sou da geração 2000. É da geração Enzo. Tem outro nome também, Enzos e Valentinas. Valentina. É da geração dos Enzos e Valentinas. E hoje, enfim, graças a Deus, foi onde eu comecei, né, iniciei minha caminhada, porque assim, eu digo que o batismo, né, a gente, enfim, nosso pai, nossa mãe nos leva ali para batizar, nos leva, né, para esse primeiro contato, e na crisma vem a confirmação, tanto é que é o sacramento da confirmação. E após a primeira Eucaristia, após a crisma, justamente com esse incentivo de casa, de todo domingo ir para a missa, que eu confesso aqui, quando você é criança, você não quer no domingo ir para a missa. Perdeu o domingo, Você né? quer perder o domingo, você quer estar brincando, você quer tal. Aí muitas vezes ia emburrado, não gostava, ficava lá sentado, não levantava nada do dia. Um banco E aí- duro de madeira. Banco duro de madeira, pois é. Aí tem a vez que o menino estava correndo, eu queria correr também, de manhã, né? Dava aquele. Enfim, não precisava nem da graça, era só olhar mesmo, sabe? Aquela olhada assim, pronto, acabou-se, né? Aí, Só vendo o olhar, a gente lembrava do beliscão. lembrava, mas na hora. Mas Não precisava da repetição do Não, beliscão, não tenha né? dúvida. A memória afetiva já ficava suficiente. Mas, assim, aí daí veio a catequese, né, eu fiz ali a catequese, a primeira Eucaristia, tudinho. E já foi o primeiro passo para criar uma consciência de dizer, poxa, tá, é a Santa Missa, eu tenho que vivenciar, eu tenho que estar presente para receber Jesus. Isso já foi a primeira introdução de assim, caramba, isso é importante. É mais importante do que eu imaginava. Que aí, quando chega a crisma, aí realmente, aí é quando eu tenho total noção, total ciência dessa importância do sacramento. Tanto é que quem foi o celebrante da minha crisma foi Mociolino. Mussolini. Muito conhecido. Pois é. Eu brinco que Mociolino batizou metade de Olinda, né? Ali na paróquia Nossa Senhora de Fato. Metade das pessoas nascidas em Olinda é batizado por Mociolino. E aí, no momento da unção ali, rapaz, eu chorava, parecia uma criança, mas foi quando realmente eu senti, sabe, a confirmação de que, não, realmente, eu sou cristão, sou católico,
E ali foi o meu sim. E dali então, aí vai, obviamente, né, consequentemente, na sequência, já veio o EJC também, que é o Encontro de Jovens com Cristo, para quem não conhece. E foi quando se a catequese despertou essa, caramba, né, aquilo é algo importante. E se a Crisma confirmou isso, o EJC veio para me confirmar também, trazer para mim o lado missionário. O lado de evangelizar através da palavra, através das coordenações que eu tive. Inclusive, eu tive a graça, num dos EJCs da vida, conhecer o testemunho de Rogério, né, justamente com Paula, e o mais famoso, conhecido de todos, Rafael. Não tem como não falar. A menina do McDonald's. É por aí. Meu Deus do céu. E assim, e foi isso, como eu falei, o EJC trouxe esse lado missionário. E foi quando realmente eu comecei a entender melhor, a compreender, a buscar beber mais da igreja, das escrituras, né, dos ensinamentos. E foi quando eu despertei para esse lado de missão também. De ir além, de evangelizar. Se você hoje me perguntar, Gabriel, quantas juntações você trabalhou? Já perdi as contas. Eu fui para Águas Compridas, para Bibiribe, para, enfim, Pascoal. Aí a gente acaba perdendo as contas. Mas que no final vale muito a pena quando você vê, como a gente estava conversando ali, antes de começar a nossa conversa, nosso bate-papo, se pelo menos uma alma for tocada, louvado seja Deus por isso, sabe? E já presenciei, já estive presente, já pude ver o agir de Deus acontecer na vida de tantos, através, não obviamente só apenas da minha missão, da missão de todos, mas eu pude contribuir ali de alguma maneira, para que a vida fosse resgatada. Que maravilhoso. Amém. É bem interessante, a gente tem feito algumas percepções e são repetitivas, Gabriel. Tem sido interessante porque a gente às vezes fica achando que a gente precisa ter aquela história de impacto de um passado muito ruim para ver um plot twist. A virada de chave. Poxa, um crossover, né? E cara, à medida que a gente está tendo a graça de ter essas conversas aqui, a gente vai se alegrando com testemunhos de regularidade, cara. E isso tem sido muito importante para a gente evidenciar. Porque, às vezes, a pessoa que a gente vai tocar, né, com o seu testemunho é alguém que diz assim, pô, mas eu não tenho nada para provar que eu precisei passar por uma grande mudança. Uma vida de Jó, né? Mas vê só, olha só, o cara tem 24 anos de regularidade. É isso aí. Né? É diferente de você ver, se você assistiu lá um episódio onde eu e Peu, a gente contou um pouquinho da história da gente, o Rogério não tinha chegado ainda. O Rogério contou a história dele aqui como convidado no começo. Mas eu e Peu a gente fez atendendo aos pedidos das pessoas. Sim. E caramba, Peu tinha uma história atrapalhada no começo, eu só não sou pior que Padinho, né? Porque também Ai, pior que Padinho. Padinho aqui tem que vir um... Mas a gente tem se deparado com várias histórias de regularidade, cara. E é bom a gente poder estar de frente com pessoas que não precisaram dar um testemunho de mudança. Um testemunho de obediência, um testemunho de regularidade, um testemunho de disciplina. Eu acho que isso é um ponto que tem ficado muito evidente no nosso canal, à medida que a gente vai conversando. Tu tem essa percepção, Gabriel? Você que conversa com muita gente na rádio, que vai com a missionariedade para os encontros, vai pregar, vai servir, vai fazer adoração, enfim. Você tem visto que as pessoas estão perdendo esse encanto pelos erros passados e tem começado a abrir os olhos para a importância dessa regularidade? Isso está visto por você andando por aí? Olha, com certeza, demais mesmo, porque como você falou, né, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui chamado para pregar, convidado para dar meu testemunho, e daí isso há uns 6 anos atrás, mais ou menos, ou 8 anos por aí, foi quando eu comecei. E daí, a minha cabeça era justamente essa. Tá, mas dar meu testemunho, eu nunca tive... Eu não era da vida errada e me converti, eu não tive nenhum problema grave em me converter, porque na minha cabeça, acho que era pré-requisito. Para você dar um testemunho, Tem que ter você sofrido, tinha né? que ter sofrido, tinha que ter caído do cavalo, né? Tinha que ter sido Saulo, né? Antes de ser Paulo. E Sofrer bastante, pois é. Mas só que hoje, como você bem falou, pontuou realmente. A gente vê, sabe, pessoas que estiveram, e quando você fala regularidade,
Pelo amor de Deus, não é que a gente nunca caiu, não, tá? Não é que a gente nunca fraquejou, não, pelo amor de Deus. Mas, assim, comparado a testemunhos, e louvado seja Deus por esses testemunhos de conversão que a gente encontra, Sim. né? Que, enfim, já presenciei vários, mas de pessoas que realmente sempre estiveram ali no berço, né? Na mãe igreja, né? Só que, obviamente, com o encontro que acontece, com o retiro que acontece, você tem esse queimou no coração. Como eu falei no meu caso, a catequese foi o primeiro passo, dali veio a crisma, a confirmação da minha fé. Eu acho que até me despertou para esse lado missionário, para esse lado, né, de realmente buscar servir, né? Porque na minha cabeça, acho que até a minha crisma, a catequese, domingo na missa, ok, check, acabou-se, pronto, vamos lá. Eu perguntei isso a você porque é muito interessante. Eu hoje, por graça de Deus, porque se fosse para depender de mim, não ia prestar, mas eu tenho recebido alguns convites já tem alguns anos e tenho feito pregações para jovem, para casal, né? Aprendi um bocado com o Rogério nessa caminhada. E é muito interessante, eu percebo que nas primeiras pregações, você vai ter 1 hora. Eu passava 50 minutos falando de como eu era errado antes, das atrocidades que eu fazia, para passar 5 minutos testemunhando O melhor, o principal. o efeito de Deus na minha vida. Mas, caramba, e a gente às vezes fica pensando, primeiro eu tenho que mostrar um cenário bem ruim, Isso. mas na hora que chega para anunciar o efeito do amor de Deus, você tem pouco tempo, Pouquinho. porque você ficou lá premiando os erros passados. E isso é uma coisa que, assim, me salta aos olhos hoje. Como é melhor a gente, né, investir em anunciar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o quanto é bom a gente cair sabendo que a gente pode levantar. São João Paulo II diz, né? Não, a santidade não tem a ver com não cair, tem a ver com estar disposto a levantar todas as vezes que quer acontecer. Então, é muito interessante e por isso que eu lhe provoquei a falar nesse sentido, porque tudo muda quando a gente se preocupa. A gente tem um capítulo para falar de Saulo. Quanta coisa tem de Paulo? Então, quando isso, né, me saltou aos olhos, isso foi uma coisa que eu escuto vocês falando hoje e eu fico vendo, caramba, mais um testemunho de disciplina. Mais um testemunho de alguém que não precisou ser aquele filho pródigo que volta depois do pior. Né? É o filho que ficou lá o tempo inteiro, mas que não está reclamando. É o filho que ficou lá sorrindo. Então, eu fico feliz de puxar isso de você e de ouvir a confirmação de que, de fato, você tem visto isso acontecer. Tem sido muito, muito evidente para mim ouvir esses testemunhos de regularidade, de disciplina, de continuidade. Né? Muito legal. E como você tem aí a experiência da rádio, eu queria entender se isso, de fato, é só uma visão minha ou se está no teu outro contexto. Confio bastante esse pensamento que você partilhou. E é o seguinte, obviamente, é o trabalho de formiguinha, sabe? Enfim, é o trabalho que ele vai começando pequeno e vai se tornando maior. Mas, independente de qual movimento, de qual grupo, mas como é bonito ver as pessoas tendo noção e tendo ciência já desde cedo hoje. Nos AJ6 da vida, nos grupos de oração, enfim. E tudo isso, que enfim, é uma coisa muito recente, né, para você que está vendo esse episódio, hoje a gente está prestes a ter o primeiro santo da era dessa pegada dos anos 2000, que é hoje Beato Carlos Acutis, que em breve se tornará santo. Então você pensa que essa questão de devemos buscar a santidade, claro, obviamente, né? Mas antigamente essa visão de santidade que a gente tinha era muito distante, né? Você ia ali para São Padre Pio, você ia para São Bento. E como é bonito ver, através desses testemunhos que você falou de regularidade, a gente hoje está prestes a ter um santo que faleceu em 2005. E que já tem hoje 2 milagres reconhecidos pela igreja, por isso vai se tornar santo. Né? Vai ser reconhecido. Vai ser reconhecido, proclamado santo. Né? Então, ou seja, daí você vê, e assim, eu me alegro muito quando, por exemplo, recentemente agora, a Arquidiocese teve a graça de receber as relíquias de Santa Teresinha, enfim, que percorreram aqui a nossa Arquidiocese. Eu fui visitar lá na Basílica do Carmo,
E como era bonito ver os jovens diante daquela relíquia, colocando, cantando a Pequena Via, proclamando esse amor a Santa Teresinha, né, que é uma mulher pequena, mas que se fez grande, sabe? Para os sacerdotes, não só para os sacerdotes, mas para todo o povo de Deus. E assim, testemunhos como esse, de Santa Teresinha, né, do Beato Carlo Acutis, que vai se tornar santo. Então, eu acho que isso, para um jovem hoje, para uma pessoa que está iniciando, caramba, Beato Carlo Acutis agora, praticamente. E Eu tenho quase certeza que ele vai ser proclamado padroeiro da internet. isso. Eu tenho quase certeza de que isso. Né, eu ouvi Tita dizendo isso e tocou o meu coração, porque, como ela disse, ele já é. Isso. Ele só não está anunciado como tal, Anunciado, mas ele claro. já é. Né? E é muito interessante a gente pensar desse jeito. E é interessante justamente por isso, porque um dos meios dele que ele tinha para evangelizar, que era este amor que ele tinha pela Eucaristia, ele tinha um blog, ele tinha um site, que ele falava dos milagres eucarísticos, ele falava desse amor à Eucaristia. Então, ou seja, uma pessoa que há anos atrás já usava a internet e hoje projetos como o de vocês, a gente pode citar aqui também, enfim, os vários padres, diáconos que fazem também os seus Sim, projetos, sim. que estão evangelizando na internet, mas porque lá atrás também teve um beato que vai ser proclamado santo, que também já evangelizava. Quando tudo era mato, digamos assim, né? É isso. Ele falou tanto em Carlo Acutis, tem uma coisa bem interessante. Você falando desse blog dele dos milagres eucarísticos, o bate-papo sai longe. A gente nem tá falando da vida de Gabriel, já tá falando de outras coisas. Mas tem uma curiosidade que eu acho belíssima, é uma passagem da vida do Carlo Acutis, que é, ele tinha muita vontade de fazer uma viagem ao Vaticano. E ele, acho que aos 11 para 12 anos, os pais conseguem, né, viabilizar economicamente aquela viagem para ele nas férias escolares. E ele diz, não quero. Os pais param, mas como assim? Como é que você não quer? Você não queria tanto? Ele disse, eu me dei conta de quantos sacrários não são visitados na nossa cidade. Eu vou passar as férias visitando os sacrários. Nossa, um menino de 11, 12 anos chega a ter, né, a clareza que o Jesus que está no sacrário da vila, da cidadezinha onde ele vive, é o mesmo Jesus que está na Basílica de São Pedro em Roma. Isso. Então, essa é uma passagem que me tocou muito quando eu fui conhecendo um pouquinho da história do Beato Carlo Acutis. Essa em especial eu falo sempre, né, para jovens e crianças que quando entram numa igreja, o joelho direito nem toca o chão. Então, você falando do Beato, eu achei que era interessante, essa curiosidade. Você, essa semana, já fez uma visitinha no sacrário da sua paróquia? Cobrando, né? É interessante também porque, como já se falou aqui, essa pesca do EJC também nesse sentido. Muitas pessoas aqui também foram pescadas por SCC, EJC, mas a gente que passeia ali pelos encontros, que prega nos encontros, a gente vê às vezes também a geração um pouco dispersa. Né? Qual é a esperança, qual o caminho, qual o viés que a gente deve tomar para que eles possam reconhecer que é possível sim usar desses meios eletrônicos para evangelizar. O que é que a gente imagina nesse sentido de trazer como uma saída para eles? Pois é. Nesse meio de mundo aí que a gente... Não, claro, com certeza. Essa questão que o Rogério falou é muito interessante. Porque, por muitas vezes, né, o encontro de jovens com Cristo, um grupo de oração jovem, acaba levando um rótulo, né, do famoso oba-oba, né? É só festa, é só os 3 dias do encontro. E, infelizmente, tem pessoas que se limitam aos 3 dias do encontro. Ali e tal, passou os 3 dias, tchau, acabou, se foi embora. Vou pro mundo, vou viver, né? E aí, como o Rogério falava, essa questão da dispersão. Porque parece que é atrativo um batuque tocando num determinado dia de encontro, do que o padre na homilia na missa. Mais atrativo, enfim, uma brincadeira, uma fantasia, do que uma pregação, né, num momento de oração. E isso que o Rogério falou é muito importante, porque Cristo,
algo que eu sempre partilhava na época que eu era coordenador, na época que eu estava à frente da JC. Se ele quisesse, ele podia salvar aquele povo todo sozinho. Mas ele quis que nós pudéssemos dar o nosso sim para participar disso. E olhe, com certeza vocês aqui já tiveram algum testemunho, mas quantas pessoas já não chegaram para mim depois de encontros, depois de missões de muito obrigado. Muito obrigado porque você fez determinada coisa, você falou da determinada coisa. E quando a gente vai para uma missão dessa, não é a gente. É uma oração que eu sempre faço, que Cristo cresça, que Ele apareça, que eu diminua. E quando eu pego o microfone, e quando eu estou na rádio, né, na parte da manhã, nos momentos oracionais do meu programa, seja no momento de reflexão, no momento de oração, é o Gabriel ali falando, mas eu me permito que o Espírito Santo ore em mim, que o Espírito Santo fale o que for necessário. E como é gratificante ver a pessoa chegar e dizer assim, poxa, obrigado. Na rádio mesmo a gente tem um momento de reflexão dentro do programa e, poxa, é instantâneo. A gente acaba o momento de reflexão, coloca uma música e durante a música vem chegando as mensagens. Instantâneo. Nossa, essa mensagem foi para mim. Muito obrigado. Obviamente a gente tem um direcionamento, mas o Espírito Santo vai falando. Né? Então, eu acho que essa parte da dispersão é justamente isso. E aí é onde entra a parte importante de uma JC da vida, de um grupo de oração da vida, baseado na cultura que o jovem tem, que é de alegria, de música, pegar essa cultura para evangelizar. Ah, beleza, o jovem gosta de que hoje? Ah, gosta de podcast. Então tá, o Catolicast vai fazer um podcast católico justamente para... Ah, você não escuta? 3 horas dos outros podcasts aí, por que não escuta do Catolicast? Então, esses artifícios de não, obviamente, trazer as coisas do mundo, mas usar desses mecanismos para resgatar as pessoas do mundo. Ah, porque aí o pessoal tem medo de que a igreja é muito careta, não tem alegria. Já sei o que acontece. Já sei o que acontece e tal, não sei o quê. Mas não, olha, quando você realmente pode presenciar uma pessoa que eu já presenciei várias vezes nos encontros da vida, uma pessoa que não tinha ligação nenhuma, que era, enfim, pessoas que eram ateias, enfim, que tinham de outras religiões, e que uma coisa que me marcou muito na minha época, quando eu fiz o encontro, e um colega meu, né, na época, que eu tenho como irmão, para você ter ideia, a mãe dele, assim, depois que ele fez o JC, a mãe dele não deixava ele ir para as reuniões que tinha, para os encontros que tinha. Ele tinha a coragem de pular o muro e ir embora para a missa, e ir embora para uma reunião e tal. E quando a gente... Nossa, fulano, tu veio? Como é que tu veio? Ah, eu pulei o muro. Então, ou seja, Cristo ardeu tanto naquele coração que disse, poxa, obviamente a gente não está falando aqui que é para passar por cima da autoridade. Ninguém está mandando desobedecer a Pelo amor de Deus, né? Mas o coração daquele menino ardia tanto que ele, poxa, é o jeito que eu tenho, eu vou fazer isso, sabe? Então é isso, é você utilizar de mecanismos, obviamente que estão aí espalhados, mas de você usar da maneira certa esses mecanismos para atrair esse pessoal. É isso. A gente ter esse ardor e se colocar como instrumento, né, Gabriel? Isso. E aí ele falando dessa questão de como a gente pode fazer, acho que já tem uma deixa aí para a gente entender como é que Gabriel chega a ser a voz matinal na Rádio Olinda. Agora. Se você não é de Recife, de região metropolitana daqui, a gente tem uma rádio vinculada à nossa arquidiocese, que é a Rádio Olinda. Muito bom. E o Gabriel, ele tem alguns anos já, ele vai poder falar da história dele na rádio, e ele tem programa matinal. Então, fala um pouquinho pra gente de como é ser, por algumas horas do dia, a voz da rádio da igreja. A rádio que a igreja usa para chegar nas pessoas. Como é que é essa história? Um cara tão jovem. Pois é. Será que precisa dizer a ascensão ali para a história que ele chegou? Vale a pena. Para você chegar ali, porque você, na conversa que a gente teve ali, você falou do estagiário,
Tem que ver Tem que ter o errinho do estagiário. Tem, né? tem que ter. Olha, Mas tem, com no botão 2 era no 5, aí já vi. Soltou a vinheta na hora errada. Desligou tudo, pisou na tomada. Olha, é interessante como eu estava partilhando, né, com vocês, os três começando aqui a conversa. Eu me sinto muito agraciado por Deus, por hoje estar na Rádio Olinda, a Rádio da Família, a Rádio da Arquidiocese de Olinda e Recife, porque hoje a rádio tem essa preocupação de levar a informação, de levar a prestação de serviço, mas o mais importante, de levar tudo isso com evangelização. Muito bom. E é uma coisa que o nosso diretor, né, Vanildo, mandar um abraço para ele, Vanildo, inclusive, ele fala muito. Olha, notícia você vai ter em qualquer lugar. Vai ter 3, 4, 5 rádios na mesma hora que o nosso programa que vai estar fazendo isso. Porém, notícia com evangelização, com espiritualidade, você não vai encontrar em nenhum desses locais. Como é que começa a minha história com a Rádio Olinda? Em 2018, entrei para a faculdade de jornalismo. Despertei para o jornalismo, enfim. Até abrir um parênteses aqui, muita gente pode até perguntar, Gabriel, mas como foi que você escolheu o jornalismo, né? Porque eu já fui uma pessoa que, na minha cabeça, eu era de exatas, já quis ser engenheiro e tudo mais. Aí teve uma época na minha vida que vou ser advogado, fazer direito. Tá, tudo, enfim, beleza. Aí, né? Eclético, hein? Doutor de todo jeito, né? Pois é. E aí, quando vai chegando ali no ensino médio, enfim, eu sempre gostei de comunicar, de sempre assistir e escutei muito rádio. Inclusive, eu pensei que eu não ia citar esse episódio, mas eu vou ter que citar. Agora é a hora da verdade, hein? Agora é a hora, hein? Eu torço para o Santa Cruz Futebol. Oh, meu Jesus. Tamo junto, eu vou fazer. Tem que ter, né? Tem que ter. Vai ficar 2-2 aqui. A gente estava falando de gente que tem um caminho sem grandes erros. Acho que talvez Não tinha muito cedo. talvez o ponto do erro tenha sido esse. Essa regularidade tem uma. A gente elogiou muito cedo. Porém. E o que é que acontece? Hoje a Rádio Olinda ela não tem mais a parte futebolística, né? Não tem mais transmissões, melhor dizendo, transmissões de futebol. Porém, a Rádio Olinda, na época do AM, né, era uma potência, tinha uma equipe que era praticamente a melhor do estado, e a Rádio Olinda ela transmitia os jogos. Com grandes nomes, né? E com grandes nomes do rádio pernambucano, enfim. E a minha história na Rádio Olinda começa justamente com o meu avô. Meu avô só escutava jogo na Rádio Olinda, no AM 1030. Olha aí. Hoje a gente está na FM, mas Pode ser a frequência. FM 105,3, a nossa frequência hoje, mas há 70 anos, nós estamos aí há 4 anos já no FM, mas há 70 anos a nossa história começou no AM 1030. E ali eu escutava o jogo junto com meu avô, sofrendo como sempre, né? Como todo bom torcedor de Santa Cruz, né? Não deixa de sofrer. Mas assim, e ali começava meu contato com a Rádio Olinda, que enfim, sempre escutei muito, sempre assisti muito. Enfim, fui me interessando pelo jornalismo. E quando eu realmente decidi pelo jornalismo, olha, é um fato que não tem nada a ver com a posição que eu ocupo hoje, com o local que eu estou hoje. 2012, ou foi 13, vocês vão lembrar que teve a ocupação no Rio de Janeiro dos morros. Sim. Sim. Né? Rocinha, tal, tudo mais, a ocupação ali nos morros e tal. E daí eu via jornalista com colete à prova de bala, com aquele capacete na cabeça, no meio do fogo cruzado lá e comunicando. Dando no chão. Achando no chão. Não me pergunte por que eu olhei para aquilo ali. Que massa! Caramba! Que legal! Eu quero. Não por eu estar no meio, querer estar no meio do tiroteio, mas, caramba, aquelas pessoas estão ali para comunicar, mesmo no meio do fogo cruzado, mesmo no meio ali aquilo despertou. Ele foi passando tempo, chegou no ensino médio, e daí eu optei, não, vou fazer jornalismo, quero. E como acho que 80% dos estudantes de jornalismo chega na faculdade, quer ir para a TV, quer ser o novo Márcio Bonfim. O novo Thiago Medeiros, né? Para quem gosta de esporte, né? Minha joia. Minha joia, quer ser, né? Tá. Um abraço aí pra minha joia. Top 5. Como é? Take 5. Olha, tô aprendendo aqui. Viu? E aí, ok.
Aí só que o que é que acontece? Começou ali a faculdade, mas no meio da faculdade, o rádio já foi me puxando. Cadeira de rádio jornalismo, fundamentos do rádio. Fui gostando pra caramba disso. E aí tinha um irmão lá da paróquia, é o Anselmo. Ele era acho que uns 3, 4 períodos à frente que eu, ele já estava concluindo. E o estágio obrigatório dele foi na Rádio Olinda. E daí teve um dia que ele, tu não quer conhecer lá a rádio não? O estágio dele já estava acabando. Eu quero. Quando você está na faculdade, né, você tem essa vontade de estar no meio, né, de um ambiente onde você vai possivelmente trabalhar. Aí a gente fui com ele. E aí, chegando lá, a Rádio Olinda ainda era ali em Santa Teresa, ali perto do Convento de Santa Teresa ali. Uma das sedes, a gente já foi em Passarinho, já esteve ali em Santa Teresa, e agora a gente está ali na Rua da Piedade, em Santa Amaro. E daí eu fui com ele a primeira vez que eu entrei no ambiente de rádio. E aí, como dizer aquela questão, né? À primeira vista, já me apaixonei. Isso. Sabe, a mesa, o rádio, a interação. E na época a Ivanil estava apresentando o programa na parte da tarde, que era tarde especial. E daí, quando acabou ali o programa, ele me apresentou a Ivanil, né? E daí o Ivanil falou o seguinte, você faz jornalismo, eu faço. Olha, dinheiro não tenho aqui para você, não. Ele foi bem claro. Mas o que eu puder passar de experiência para você, eu vou passar. E o que os colaboradores aqui puder ajudar vocês, vão ajudar. Passou-se um tempo, coisa de 2 meses depois daquela minha visita, nós entramos em contato em agosto de 2019, comecei meu estágio voluntário, né, sem receber nada ali, mas que ali eu sentia que poderia ser o meu lugar, sabe? E, em paralelo a isso, enfim, como eu falei, né, sempre dessa época estava na igreja, enfim, participando, e eu ia muito dia de quinta-feira, ia muito para Hora da Graça, lá no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, com o padre Damião Silva. Damião, hoje é padre Damião. E eu ia muito para a Hora da Graça. E durante essas quintas-feiras, eu sempre fazia ali as 7 quintas-feiras, e eu sempre rezava naquela intenção. Jesus, que realmente a rádio seja o meu lugar, e eu realmente possa ficar ali, porque é um ambiente diferente, sabe? Acolhedor. O pessoal que na época me recebeu super bem. Realmente o que eles puderam passar para mim inicialmente, passaram. Né? Desde a telefonista, passando pelos serviços gerais, enfim, o pessoal realmente me acolheu muito bem na época e foi formando, me ajudando nessa formação do profissional que eu sou hoje. E daí comecei lá estagiando, aí como eu falava, né? Passei pela produção, passei pela gravação, questão de agenda católica, mas lembra a primeira vez que eu fui entrar no ar, como você falou, né? Sempre tem aquele erro, né? Simplesmente travei. Chegou. Simplesmente travei porque era simples. Eu entrava no ar no final de tarde para dizer quais eram as missas nas paróquias que tinham que ter na parte da noite. Ah, tá. E aí chamava de agenda católica. Beleza, daí o comunicador na época era o Railson. Um abraço para Railson. Agora o Railson está no seminário, está caminhando aí para sacerdócio. Deus seja louvado. Amém. E na época, vamos combinar aqui, Railson não é um nome muito comum. Não. Já vi Jailson. Não. Jailson, agora Railson não era, pelo menos para mim, não era muito comum. E aí ele me chamou, agora vamos para a agenda católica. Boa tarde, Gabriel. Aí eu, boa tarde. E cadê o nome dele? Isso ficou, que na minha cabeça foi uns 10 minutos, mas na verdade foram 5 segundos no máximo de silêncio. Aí ele se ligou que eu esqueci o nome dele, ele, Railson, eu, boa tarde, Railson. Eu tô aqui. Eu travei, não lembrava, deve ser mais por causa do nervosismo e tal. Foi a primeira experiência no microfone no ar. No ar, primeira, né? A primeira. E daí... Eu pedi pra alguém gravar, grava aí. Foi. Não, ainda bem que não. Imagina, Grava aí. Essa presepada. E dali começou, né? Ganhei meu primeiro programa na rádio, que era o Alô Rádio Olinda. Maravilhoso. Que era atender ligação, colocar música.
Qual a música que você quer ouvir? Tal música. Tal Agora eu vou fazer pergunta. Pronto. Chegue. Aquelas músicas. Rapaz, eu era da época que eu ligava pra rádio, aí dizia assim, olha, eu quero pedir uma música. Aí o homem do outro assim, qual é a música? Aí dizia, eu quero aquela música do Jesus Espanta Satanás. Sabe qual é? Você conhece essa? Papai. É assim, ó. Jesus Espanta Satanás. Oh, yes. Agora eu acho que não é essa música, Jesus não. humilha Satanás. Tem mais de uma versão, né? É, isso aí é. Ou então aquela dos tênis da Nike. Conhece os tênis da Nike? Não. É assim, ó. Os tênis da Nike. Paz, não devia ter botar essa veia musical aí do velhinho. Vou ligar lá pra Rádio Olinda e vou pedir essas músicas. Já naquele tempo, com interação já, telefone, já tinha internet, essas coisas? Não, tinha, mas assim, era mais por ligação mesmo. Ah. Pessoal, o WhatsApp estava começando a ter essa questão da interação por WhatsApp, mas era mais por ligação na época. Apresentando o programa e atendendo. Isso, atendia o ouvinte, perguntava a música que ele queria. Mas ainda hoje tem essa coisa do ligar pra rádio e pedir música, ainda tem. É forte isso. É forte isso demais. Olha, você não tem ideia o quão Porque toca isso é direto. Eu forte. tive E lá tem e... aquelas pessoas que ligam todo dia pra vocês, sim. né? Já Tem fiz. aquelas senhorinhas que já são marcadas de ligar, você já sabe que elas vão ligar. No horário do nosso programa, justamente nos horários que a gente abre as participações, que é na hora das enquetes. Para você que não acompanha, que vai passar a acompanhar a Rádio Eita! Agora. Tem no YouTube. Tem no A YouTube. gente vai deixar link, E- né? Aí tá sim. na descrição do vídeo. A enquete do dia simplesmente é uma provocação que a gente faz no ouvinte. A gente pega um tema que está em alta, né, e faz aquela pergunta, aquela enquete para o ouvinte, e o ouvinte ele liga para dar a opinião dele. E daí, como ele falou, das mesmas pessoas, é o público que é fiel. Olha, pense no público. E quando a gente abre o telefone, a gente não tem esse controle de quem está ligando. A ligação que entra lá na híbrida, a gente atende e ok. Aí pronto, olha, é incrível. As mesmas pessoas, elas sempre vão ligar, sempre vão se fazer presente. Aí você deve estar pensando, Gabriel, vai que não fica chato? Não, porque é o carinho dessas pessoas. Elas ficam ali, para quando a gente dizer assim, telefone liberado, para ligar logo, para ser a primeira para participar. Então isso só aquece ainda mais o nosso coração, nosso serviço. E aí, complementando, né, ali no finalzinho de 2020, veio a época de pandemia, eu acabei fazendo algumas coisas de casa também, tinha comprado um equipamento para auxiliar na época do estágio em casa, e aí acho que final de julho, início de agosto, a gente voltou para o estúdio, agora sim, voltou poucas pessoas, era um operador, um apresentador, enfim, o resto do pessoal de casa. E daí, quando foi final de 2020, Ivanildo virou para mim e falou assim, ó, você quer ser contratado? Olha, Meu Deus do céu, Opa! né? Um estagiário, né? Ser contratado. Eu estava caminhando para o meu último período da faculdade, já ser contratado assim, eu quero. Aí ele, aprenda isso aqui. Quando ele falou isso aqui, era a mesa do rádio. Você que não conhece mesa de rádio, aqui tem quantos canais? tem 4. 4 Tem canais. 4. Pronto. Nossa mesa da Rádio Olinda hoje, ela tem 16. Olha. Fácil de operar. 16 canais. Isso entre microfones, computador, telefone, enfim. E daí eu olhava para aquela mesa, tá, então é aqui que eu vou me agarrar, que eu vou ter minha oportunidade. E fui assim eu fiz. Na época os operadores me ajudaram bastante, me ensinaram. E aí em 2021 fui contratado, né, oficialmente contratado como funcionário da rádio. Primeiramente como operador e de 2021, mas um pouco antes. De 2018 para cá, o rádio ele foi evoluindo de tal maneira que o operador se tornou locutor. E hoje a gente chama de operador. Locutor, operador. E aí o que acontece? Com essa necessidade, a gente precisou otimizar. Tá, você vai ser o operador, mas ao mesmo tempo você vai estar fazendo a locução, você vai estar comandando o playlist, que é o programa que a gente usa. E daí começou a jornada. No caso, 2021, já vai se passando 3 anos já, em agosto agora vai fazer, em janeiro do ano que vem, no caso, vai fazer 4 anos. E estamos aí nessa pegada. Todos os dias, de 5
às 8 da manhã. Programa Olinda todo dia. 5 Aí horas. você deve estar se perguntando, 5 horas você acorda? Não, 5 horas eu já estou no ar. Umas 3 horas aí. Eu acordo todos os dias às 3h30 da manhã. 4h30 da manhã já estou saindo de casa, chego na rádio ali por volta de 4h40, 4h50. 5 horas da manhã já estamos dando bom dia, acordando o povo, como você falou. Ter essa voz matinal. Olha isso. Olha. É bom demais, é bom demais. Você acordar o povo, né, a gente coloca lá o galo cantando e coloca o Acorda Preguicinha, é um áudiozinho que tem que a gente solta. O povo gosta demais. Mas é muito bom, né? Nessas primeiras horas, ser a companhia, sabe? Bom demais. Ô, Gabriel, quando você chega de madrugada, já chega umas 4h30, 4h40 Isso. por lá, tem alguma pauta preparada? Ou Não, tem alguma sim. coisa roteirizada? Ou você preparou antes? Ou como A é que é? gente tem a nossa produtora, inclusive mandar um abraço, Roberta Coutinho, nossa produtora, que é o seguinte, a gente, ela produz baseado naquilo que aconteceu no dia anterior. Só que, obviamente, sempre vai acontecer o factual. Por exemplo, desde a produção dela, que ela envia por volta das 10 da noite, até as 5 da manhã, quando eu entro no ar, alguma coisa no mundo vai acontecer. Pode acontecer. Então, a gente tem aquela pauta do script, que a gente tem os quadros fixos do nosso programa, mas, por exemplo, aconteceu que, pronto, eu vou trazer até um fato aqui. Na época, a gente estava com uma entrevista agendada, só que o então arcebispo auxiliar Dom Lima Macedo tinha sido nomeado para a diocese de Afogados. Então, por volta das 7 horas da manhã, que foi quando anunciaram, quando publicaram, poxa, a gente sendo a rádio da arquidiocese, até então, bispo auxiliar da arquidiocese, é a prioridade. E aí a gente já liga para ele, já colocou ele no ar, já tudo. Aquela pauta que estava preparada caiu, né? Como a gente diz no jornal, a pauta caiu. Ah, como que a pauta caiu? É quando acabou que Perdeu relevância diante do novo fato. Entendeu? Então, assim, a gente tem essa pré-produção, né? Só que, claro, de algum acontecimento que esteja durante a madrugada, no início da manhã, dependendo da relevância, claro, a gente vai interromper e a gente vai seguir com aquele tema. Mas sim, tem uma pré-produção. Não, sei. Antigamente, a gente tinha o Bina, né? O Bina. Nossa, mãe. A turma antigamente ligava pra rádio pra passar trote. Vocês Aí, perceberam que o velho não é um personagem. Não é um personagem. aí a turma ligava pra... Me disseram, eu nunca fiz isso não. Me Ah, disseram. sim, claro. A turma ligava pra rádio pra perguntar se passou um carro branco gelo, lembra esse negócio? Passou um carro branco gelo aí. Branco gelo Aí o cara tem, não, é porque derreteu, essas coisas. Mas, Ainda tem essas coisas de... Tem um piadista ainda. ainda tem. Como é que é isso na rádio? Eu falo do meu horário. Como é um horário, querendo ou não, que é um pouco cruel para as pessoas. Que, rapaz, olha, para você acordar às 5 horas da manhã, ligar para passar um trote desse, você tem que ser realmente uma pessoa, né, pra fazer outra coisa. Tem que ser muito bom. Passa um trato desse, não acorda às 5, não. Mas assim, hoje não, sabe? Acho que hoje diminuiu bastante. Inclusive também, a gente tem também a interação por WhatsApp, então a pessoa também pode mandar áudio, né, pode mandar mensagem também. Mas assim, diminuiu bastante essa questão de trote, sabe? Eu ia puxar uma outra pergunta, mas você falou dos áudios. Eu vou fazer em dupla. Eu vou perguntar. Vocês escutam previamente o áudio que vai para o ar ou vocês têm coragem suficiente para botar no ar sem ter... Aí é A pergunta Tem escuta A prévia, pergunta Gabriel. de milhões Agora o pessoal vai saber. Agora o pessoal vai saber. O que é que a gente faz? Hoje, as pessoas que sempre participam, sempre estão interagindo com a nossa programação, todos os contatos são salvos. Aí você deve estar me perguntando, Gabriel, tem que ter muita memória, então, para ter... olha, na última vez que a gente viu nos nossos arquivos lá de contatos, era coisa de mais de 15 mil contatos, sabe? Nossa. E o que é que acontece? Esses contatos que estão salvos, a gente sabe que são pessoas que costumam frequentemente participar. E são pessoas que estão ali sempre dentro de enfim, do que se é perguntado, estão sempre falando algo referente ao assunto. E daí, dessas pessoas, a gente tem ainda essa segurança de... Porém,
a gente tá falando, tá em algum debate, falando de algum assunto específico. Chegou um áudio de um número novo, um número que não está registrado. Porque quando você recebe mensagem no WhatsApp, que o número não é registrado, aparece só o número. Esse, a gente tem um cuidado. Porque, assim, a gente falava, obviamente, não trazendo um lado mais sério, mas citando, teve pessoas que se utilizaram da audiência que a rádio tem em Tautolinho para tentar passar golpes. De ligar e, eita, que eu estou precisando disso, que eu estou precisando daquilo. Infelizmente. Que quando é algo que uma pessoa que realmente necessita, poxa, é porque a pessoa está numa última situação, que é o apelo que ela tem. Mas a gente já se deparou com pessoas... E ela sabe que ali ela está falando com pessoas que têm a caridade no centro da sua vida. Justamente. Isso é maravilhoso, mas tem gente que se aproveita Claro, disso, né? então, e a gente já teve alguns episódios da pessoa ligar, pedindo, tal, argumentando que estava precisando disso, aquilo, outro, e que na frente a gente via que era golpe. Né? Então é assim, aí a gente tem esse cuidado de contatos salvos, pessoas que sempre participam, a gente traz. Né? Tem essa coragem de colocar o áudio sem escutar. Agora, esses contatos novos, não, a gente tenta dar uma escutada antes, entendeu? E aí eu tô sendo bem cordial, digamos assim, bem pacífico, mas ainda assim, das pessoas que a gente tem salvo, de vez em quando sai uma pérola, sabe? Porque o nosso programa é o seguinte, assim como a gente está agora, o que é o Olinda Todo Dia hoje? A comadre está passando café de manhã cedinho, a gente senta com ela na mesa e toma um café com ela e conversa. No que você tem um programa desse que cria intimidade com o ouvinte ele relaxa, o ouvinte ele se solta. E por muitas vezes aí tem um filtro que era para ter que não tem. Aí é uma palavra que não era para ser dita, é uma expressão que não era para ser dita. É uma opinião que ficou meio popular demais, entendeu? Mas assim, eu já ouvi umas dessas. Entendeu? Não, com certeza. E é incrível a minha reação e a do Paulo Brito que apresenta o programa junto comigo. Na hora a gente fica, nossa, que é isso? Isso não. Tenta contornar Misericórdia! de uma maneira, obviamente, leve, né? Mas assim, acontece. Mas aí, como eu falei, esses áudios dessas pessoas que costumam participar, a gente tem essa confiança de saudar. Agora, de números novos, contatos novos que chegam, aí a gente tem esse cuidado de ter essa triagem. Sabe? Que bom. Era uma curiosidade. Agora eu posso voltar Sim. ao que... Porque isso foi um gancho que... Depois eu vou pedir outra música que eu lembrei aqui. Viu? É aquela do ligar para 193? Não, é que tu falou que tava com frio, eu lembrei do... Sabe qual é, não? Não. Anteontem fez frio. Conhece nessa música? Conhece? Eu já ouvi falar. Quem cantava era aquele rapaz Frederico, né? Era. Anteontem fez frio. Não, tá. Oh, meu Deus. Você tá falando de músicas aí, antes da pergunta dele, tem a música do João Melão, já escutou? Não, não escutei, não. Não escutou? Não, como é a música? João Melão comprou um gol? Não conheço. Nunca escutou? Não. João Melão comprou um gol. Eita, tá? João Melão comprou um gol. 1-0 pra tu. Olha aí. Ah, rapaz, lembrei agora. Nossa senhora. São versões. Sabe como eu conhecia essa? Essa era João botou melão no gol. Olha aí, já. Gravação. Rapaz, pegou o violão ali, viu? A pergunta que eu ia lhe fazer, Gabriel, veja, de um jeito ou de outro, você estando na rádio de manhã, você tem o bom humor de estar tratando com as pessoas naquele, né, como você mesmo disse, você senta para tomar café com a comadre, você está no meu carro comigo, né? E é assim, mas de uma forma ou de outra, além de toda a normalidade, existe também o amadurecimento de você permear vários temas, de você ouvir várias opiniões, de você estar, de uma forma ou de outra, perto do clero da nossa arquidiocese. Sim. O Gabriel, que antes era aquele coordenador de AJC, hoje é um Gabriel que comunica em nome da arquidiocese. Que mudança no Gabriel missionário, que mudança no Gabriel pregador, mas, sobretudo, que mudança no Gabriel católico, aquele na vida íntima do Gabriel. Você consegue identificar ao longo desses anos que você
deixou de ser o coordenador do EJC da Juventude e hoje você fala em nome da Arquidiocese em alguns momentos. Que mudança isso trouxe na tua vida pessoal e de serviço, velho? Olha, trouxe bastante. Primeiramente, você falou dessa questão da proximidade com o clero, aqui, enfim, e até eu citei anteriormente, né, que eu ia para a Hora da Graça com o Padre Damião, que eu rezava ali pedindo essa oportunidade. E hoje eu tenho a oportunidade de, junto com o Padre Damião, dividir a prestação do Encontro com Deus, no Olha aí. programa dele. Então veja como Deus faz tudo. E aí, a mudança, nossa, mudança significativa. Primeiro de tudo, com essa proximidade com os padres, sabe? Porque até então, quando eu iniciei, o padre era uma figura muito distante, uma figura, né, muito... E hoje, com a graça de Deus, enfim, com a nossa programação, né, ele tem o Padre Damião, que todos os dias faz o programa, tem os outros programas de rede, que é o Padre Marcelo Rossi, o Padre Reginaldo Manzotti, inclusive o Padre Reginaldo Manzotti, que teve no Sétimo Evangelizar é Preciso, teve lá na rádio, tive a oportunidade de conversar ali brevemente com ele, enfim. Então, mas assim, essa questão da importância de falar em nome da arquidiocese, isso aí é um peso, claro, um peso não um peso ruim, mas um peso bom, sabe, que eu carrego, que a Elielma carrega, a Anne Kelly carrega, o Paulo Brito carrega, Ivanildo, enfim, todo o nosso time de comunicadores, mas que eu digo a você que amadureceu mais. Não que na época de coordenação, DJC, eu não tinha maturidade, porque eu já tinha, mas assim, hoje amadureceu mais, de você realmente de estar mais próximo, de ver a dificuldade. Olha, Jesus abençoe os nossos sacerdotes, porque a dificuldade de gerenciar uma paróquia, de gerenciar os grupos, e, enfim, dessas oportunidades de conversar com os padres, de ter essa proximidade. Cada ovelhinha que ele... Meu Deus do céu. Não que o padre ele conte os problemas da paróquia dele, mas que tem dia que a gente encontra um padre, o padre tá meio assim, o que foi o padre? Ele meu filho, a luta é grande, né? É complicado e tal. Mas assim, você falar em nome da arquidiocese, por exemplo, recentemente estivemos no Pentecostes lá no Geraldão, e em momentos como esse, principalmente dos eventos da arquidiocese, a gente tem uma dimensão do que é falar na Rádio Olinda, sabe? Porque no nosso dia a dia, a gente senta lá no estúdio, a gente está lá com o microfone, eu estou junto com o Paulo aqui, a gente está apresentando. O Ibope mostra que tem 80 mil pessoas ali ouvindo gerais, e tem 20 mil pessoas, 15 mil ouvintes por minuto, digamos assim. Mas quando a gente tem esse contato pessoal, quando a gente pega um microfone e fala, e o pessoal vem falar com a gente, confesso que não estava nem acostumado com esse tipo de abordagem, porque, assim, geralmente as pessoas escutam a voz, não conhecem, né, a lataria, digamos assim. Mas, e aí, nesses eventos, a gente tem essa oportunidade de se fazer presente. E uma coisa que evoluiu muito, principalmente no rádio, e o rádio antigamente era só isso aqui. Era a voz. Tanto é que, por exemplo, citando aqui, Samuel Buana, que Deus o tenha, já partiu para... Mas aí, uma ternurinha para você. Tinha uma voz assim, que as ouvintes em casa ficavam malucas. Idealizavam um homem belíssimo, de cabelos lisos, de olhos claros. Pois é. E Deus que me perdoe, quando encontrava Samuel Buana, acho que tinha uma decepção. Ele era um grande comunicador. Era uma figura ímpar, mas era feio. A geração dele é muito boa. Nossa, não tem o que falar. Paulo Marques, né? Olha, a gente tem aí, tem nomes, né? Geraldo Freire, o Paulo Roberto também. Paulo Roberto O Jota Ferreira também foi. Jota Ferreira também, dessa geração. A gente indo para os esportes ali, tem Alfredo de Carvalho, Edinaldo Santos, Adeval, Luciano Duarte, Adeval Pedrão. Barros. Pois é, rapaz, olha, então são Rubens Souza Filho, enfim, são nomes realmente de peso. E aí, onde é que eu queria chegar, né, tocando esse ponto? E hoje a nossa rádio, a gente está 24 horas por dia com som e imagem. Hoje nosso programa está no YouTube. Isso. Hoje é mais fácil para o ouvinte ele assistir.
Porque antigamente no rádio não, era só o microfone, era só a Era só voz, escutar. pronto, acabou-se. Mas hoje ele coloca no streaming lá, ele Uhum. coloca no YouTube, coloca no nosso site e acompanha a nossa programação. E justamente esse contato pessoal, né, de toda a arquidiocese, da gente falar realmente, de ser a voz da arquidiocese, isso me trouxe uma maturidade, principalmente para a minha vida pessoal, Uhum. mas sobretudo também para a minha fé, que eu passei a enxergar a outra realidade, o outro lado, que é o lado do sacerdote, sabe? O nosso querido arcebispo Dom Paulo Jackson, uma pessoa que, quando eu tenho a oportunidade de ir a uma celebração de Dom Paulo, eu paro para escutá-lo, e realmente é uma pessoa que tem um conhecimento vasto da palavra, que tem realmente, sabe se expressar, sabe comunicar muito bem, e particularmente, enfim, a gente tem também essa oportunidade, a gente teve essa oportunidade de ter a visita dele lá na rádio, enfim, e daí a gente consegue, nós, né, no caso eu como comunicador católico hoje, comunicador da arquidiocese, a gente tem obviamente esse lado do leigo, sou leigo, somos leigos, mas a gente também passa a enxergar o outro lado, o lado de uma arquidiocese que tem ali trabalho de mais de 200 paróquias, 200 sacerdotes, e cada sacerdote que tenha as suas ovelhas para cuidar, e os perrengues que é para cuidar dessas ovelhas, sabe? Então isso trouxe uma maturidade para mim, respondendo a tua pergunta. Uma maturidade grande. Que bom, Gabriel. O tempo vai passando, né? Vai. E Conversa vai, boa, vai conversa boa. controlando, a gente vai olhando pro relógio. Tenho perguntas. Espero não estar falando muito. Não, tá tranquilo. Tá com sono não, né? Não, ainda- Ninguém sabe a hora que a gente grava. Ninguém vai saber. nem vai. É, Ainda tem 2 TB de HD. Eu Não, não falo mas essa hora, porque tem veja uma. bem, a gente, quando a gente se propõe a trazer, botar no ar um programa como esse, e você na rádio, com a graça do Nosso Senhor, você tem uma vivência, né, com um suporte que funciona. A gente, veja, eu não sei em que ano você está assistindo, mas a gente hoje está em 2024 e a gente começou isso aqui muito no esforço pessoal, Sim. mas hoje a gente já tem a oportunidade de anunciar parceiros, né, que Olha. estão perto de nós e que vão chegando para somar conosco. E aí eu quero lhe fazer uma pergunta. Quanto você está pagando de conta de luz? Diga a mim. Tá barato, tá fácil de pagar. Acho que não, hein? Nesse complicado. calor, o ar-condicionado tá ligado ou você tá com medo da conta? Com calor desse, eu ia dizer uma coisa aqui. Não. Calor desse, até cavalo, deixa eu ficar calado. Não. Ó, eu tenho uma ideia para você economizar e poder manter o seu ar-condicionado ligado. Sim. Ali, ó. Aqui embaixo na descrição do vídeo você tem um link para você fazer Direto. contato com a Solar Mix. Energias Direto. renováveis. Você, quando fizer contato com a Solar Mix, você vai logo de cara, antes da gente já dizer do produto deles, você já entra com 5% de desconto. Só porque chegou pelo Catolicast 2121. Maravilhoso. E 5% de desconto num projeto de energia solar para sua casa faz bom. diferença. Dá uma coisinha, Faz. dá uma coisinha, dá É uma uma coisinha. parcela menos. E veja É. bem, ora pois. Então, tá precisando reduzir o teu gasto com energia elétrica, tá precisando ter um pouco mais de tranquilidade em manter os teus equipamentos funcionando na tua casa, na tua empresa. Vai lá, aqui na descrição do vídeo você tem um link, faz contato com a Solar Mix. Clicando nesse link, eles vão saber que você chegou pelo Catolicast 2121, eles vão saber que você está indo por um parceiro confiável da empresa. É isso. E a gente também, ao mesmo tempo, vai tendo a oportunidade de continuar divulgando e ganhando a confiança do parceiro que é a Solar Mix e daquele parceiro que você pode ser ou indicar para chegar até nós. Então, para que a gente faz essas parcerias? Além de te ajudar a economizar e ter um melhor uso do teu recurso energético, para que a gente tenha a possibilidade de a troca de um microfone, de uma próxima câmera, Iluminação. uma iluminação, uma TV que já está por ali, mostrando, né, a divulgação dos nossos parceiros. Tudo isso demanda a materialidade, né, de um trabalho. A gente tem, eu costumo brincar de que a gente tem isso aqui como um voluntariado, e Padre Bernardo já deu uma paulada. Já deu a pisa. Padre Bernardo disse assim,
A primeira vez é um voluntariado. A partir daí virou um compromisso. É isso. Você não está mais como voluntário. É Né? isso. Então, mas a gente começou partindo de um voluntariado. Então, assim como a Solar Mix confiou em nós e teve a grandeza de se aproximar de nós e de dizer, a gente favorece a vocês, a gente coloca a nossa marca junto de vocês, faça você isso também. Você tem uma pequena empresa ou você gerencia uma pequena empresa, chega junto. A empresa não é pequena, não é grande. Cabe aqui também na nossa tela. É isso. Preste atenção, você vai estar contribuindo para que a evangelização aconteça e alcance pessoas. Além de divulgar a tua marca, você vai estar divulgando a sua marca, atrelando ela a uma mensagem limpa. Sim. Uma mensagem que pode ser divulgada em qualquer aspecto, a qualquer dia, em qualquer local. Tá claro isso para você? Então, 2 pontos. Primeiro, não se esqueça, energia solar, Solar Mix, já entra com 5% de desconto, fora o choro. Eles vão aceitar você dar uma choradinha. Chora. Além disso, Outro take 5. traz a tua empresa, indica a empresa daquele Boa. amigo, daquele parêntese, ó, Parênteses. e a gente vai ficar super feliz de ter você aí junto conosco, ok? Principalmente você que já se inscreveu, Boa. curtiu, comentou e compartilhou o vídeo. Maravilhoso. Não ia perder a chance de dar mais Jamais. Aproveita enquanto a gente não está liberando as pragas. Né? Mas As pragas de Gabriel, só para contar o Gabriel, a Sim, gente, nos contextualiza. primeiros episódios, o Contextualiza. que é que a gente fez? A gente criou uma brincadeira com as pessoas aqui, de que a gente dizia, quem não se inscrever no nosso canal, e a gente pegava uma praga bíblica e colocava pro pessoal. A gente ria, brincava, rapaz, mas chegou o dia de a gente chegar, por exemplo, teve um sacerdote aqui com a gente, quando a gente fez, ele disse, não faça isso não. Deu uma bênção, mas rapaz, ficou tudo sem jeito. mande uma Eu bênção. imagino a cara de vocês na hora. Não, quando a gente veio pra cá, veio primeiro eu, depois veio eu e Paulo, né? Mas quando eu vim, eram as 7 pragas do Egito. De uma vez só. De uma vez só. Olha, lá em casa foi todo mundo ali, clicando, comentando. Se inscreve aí. E agora a gente tá pensando seriamente, né? Mas a gente brinca porque todo mundo sabe que entre a gente e as pragas eram adaptadas. A gente dizia, olha, não teve a praga do gafanhoto, vai começar a chover, já tem uma praga de muriçoca na sua casa. E a gente adequava. A gente tá contando essa historinha porque ela já vai volta. Eu acho que vai Se a voltar. gente não começar a fazer live logo, passando dos 1.000 inscritos, Boa. as pragas vão voltar. Viu? Eu acho que eu vou adotar isso aí. Esse negócio. Eu vou adotar isso aí pra rádio. Gabriel, você falou bem. Você acorda de 3 horas da manhã. Isso. Você faz o programa até De 5 às 8, porém de 8 às 11, eu fico colocando os programas de rede e divido também a apresentação com o Padre Damião Silva. Pronto, Isso. então já almoça na rádio, né? No caso eu largo, vou pra casa almoçar. Você chega em casa na hora de voltar, né? Como é que tu administra essa coisa da tua vida aí Não, com pois essas é. poucas horinhas aí? Não, mas é interessante. E ainda dorme, né? Pois é. Tem que ter hora pra dormir, né? Como é que faz aí? Não, mas olha, em setembro do ano passado, eu estava, até setembro do ano passado, melhor dizendo, estava no horário da noite. Eu era de 6 à meia-noite, 6 horas da noite até meia-noite. E aí eu vim para um extremo oposto, que foi de 5 às 11 da manhã. E aí, nesse horário da noite, e foi até uma experiência que a rádio fez, que não se tinha locutor ao vivo na noite. À noite, ela ia ali até as 7 horas com a Anne Kelly, com Hora Mariana, e depois daquilo era só musical e os programas que eram gravados, algo do tipo. E daí, quando foi em 2021, a gente fez essa experiência, né? Quando eu propôs que eu pudesse montar um programa, foi quando eu montei o programa, que foi o programa Eu Creio, que era um programa de 10, na verdade, assim, de 7 às 9, tinha o Expresso 105, que era musical, pedido de músicas, de 9 horas, obrigatoriamente, a Voz do Brasil, e de 10 à meia-noite tinha o programa Eu Creio. Inclusive, o Rogério esteve lá no nosso programa, ele foi um dos convidados também, um dos primeiros que aceitaram. E aí, durante mais ou menos 1 ano e meio, né, a gente iniciou ali em abril de 2021, a gente ficou até, no caso, até agosto de 2023. Né, basicamente ali 1 ano e meio que a gente passou.
E daí o programa surtiu efeito, graças a Deus a audiência aumentou bastante, consideravelmente, porque assim, a parte da noite, e assim como também tinha a madrugada, né, com o Paulo Brito, que era ao vivo na época também, é a parte que a pessoa, ela tá ali precisando de uma palavra, precisando de uma companhia, e o programa era justamente nessa intenção. Olha a quantidade de intenções, de súplicas que chegavam nos nossos textos, momentos oracionais que a gente colocava ali em oração e daqui a pouco passava um tempo, a pessoa voltava e agradecia e vinha dar o testemunho. Olha, isso é Maravilha. gratificante demais. E daí o que é que acontece? Aí quando foi em agosto do ano passado, quando eu voltei, assim que eu voltei de férias, aí o Maroto falou, olha, a gente tá com o projeto do programa da manhã. 5 às 8 da manhã, um programa com jornalismo, prestação de serviço, porém evangelização. E daí ele obviamente conhecendo esse meu lado jornalístico também, e conhecendo o lado da espiritualidade, ele falou, ó, você é o perfil que a gente pensa, e aí, você topa? Aí, no caso, eu saí do horário de 6 à meia-noite para o horário de 5 às 11 da manhã. Nos primeiros dias, olha, eu vou mentir para ninguém, não. Pra ficar acordado. Foram horríveis, assim... 3h30 da manhã o despertador tocava, eu olhava Vou não. assim, meu Deus do céu, o que é que Eu não eu vou faço? não. Eu não vou não. E assim, mas assim, com o tempo, obviamente, o corpo acostuma, a mente acostuma. E aí hoje é o seguinte, hoje eu trabalho ali na parte da manhã, parte da tarde, alguns outros compromissos, né, que eu faço por questões próprias. E dali, da parte da noite, tem gente que brinca comigo. Porque assim, aniversário, alguma festinha, uma coisa ou outra, sempre é na parte da noite. E aí, ultimamente, meus amigos, companheiros e conhecidos não estão contando mais comigo nos aniversários. Eu Porque quero a quando dá dúvida. 8h30 da noite, 9 horas, eu já tô na cama. Horizontalizando. Horizontalizando justamente. Entendeu? Então, durante a semana, rapaz, olha, pode ser uma pessoa que eu considere muito. Eu ligo, eu peço desculpa, mas ultimamente, porque automaticamente eu dormindo pouco, no outro dia eu não vou acordar tão bem, meu dia não vai ser produtivo, não vai render. E isso, em paralelo, obviamente, tem meu pai, minha mãe, minha avó em casa, para dar, obviamente, um contato. Minha noiva, inclusive estamos no preparativo aí para casar, se Deus quiser. Já peço a oração de vocês, Muito bem. por nós. A Sagrada Família. Terceira. Amém. Inclusive, um beijo para Maria Eugênia, né? Ah, não. Pode. Não Se não pode. mandar esse beijo, Não, olha, não tem nada. vou mandar logo o beijo que eu tenho que mandar. Pronto. Chegar em casa, olha. Eita, bro. Beijo pra minha noiva, Maria Eugênia. Um beijo pra minha mãe, Ana Val, seu Eduardo, meu pai, minha avó, Ana Duca. Um beijo pra vocês, né? Tá fechada a conta. Fechou a conta. Fechou a conta. A gente do Catolicast ainda não é conhecido feito Gabriel Correia, não. Recebam também Chega no coração. Então é o seguinte, foi um desafio muito grande. Vim para esse horário de 5 às 11 da manhã, né? Mas em compensação, um desafio que, graças a Deus, desde setembro, já se passaram em alguns meses, graças a Deus está surtindo efeito. E ter esse contato, obviamente, com o público, e é um outro público, é incrível isso, é um público da noite, é um público, o público da manhã é totalmente diferente. Tem as mesmas pessoas? Tem, porque quando eu encerrei meu programa à noite, eu não joguei a praga não, igual vocês não, mas eu falava, olhe, quem não ligar para mim de manhã, eu vou cortar laços. Olha aí. Não era uma praga do Egito não, mas era nessa vibe. Eu vou cortar laços, não vou falar mais seu nome. Aí, no primeiro dia, mas não tem a dúvida, no primeiro dia, quando a gente abriu o telefone, olha, Gabriel, tô aqui. Sou eu, mano. Tá certo. E no primeiro dia de programa, que eu dando boa noite ao público. Acostumado a... Boa noite, boa noite. Primeiro dia de programa, 4 de setembro de 2023. Alô, você, boa noite. Aí o Vanildo, que ia apresentar comigo, né? Bom dia, Gabriel. Bom dia. Da noite eu tô cabeça. Aí foi isso, mas assim, hoje, né, apesar da correria, obviamente, apesar da parte da noite, né, não está tão solícito para os meus amigos, inclusive já vou aproveitando o espaço aqui para pedir uma desculpinha, Olha aí. mas o pessoal entende. E aí, quando é no final de semana, ali eu trabalho de segunda a sábado,
Aí quando é no sábado fica mais tranquilo. Faz um almoço no domingo que ele vai. Aí já tá tranquilo. É porque é segunda a sexta, né? Segunda, no caso, eu trabalho de segunda a sábado. Ah. Porque assim, o programa Olinda Todo Dia ele é de segunda a sexta. Aí no sábado, como é um dia mais leve, que o pessoal tá em casa, a gente já traz mais uma leveza. Então até que de 6 às 8 a gente tem um especial musical, que é a hora que a gente toca um forrozinho, sabe? Aquela hora ali que a gente traz uma cultura, traz uma música que o pessoal pede, uma MPB. Obviamente, claro, dentro daquilo que a rádio prega. Né? A gente não vai tocar qualquer tipo de Eu ia música. perguntar sobre Mas isso. é importante também, assim, ter essa parte cultural, mas claro, com todo cuidado. A gente tem um crivo das letras que a gente toca. Mas, poxa, tá chegando São João. Será mesmo que a gente não vai tocar um Petrúcio Amorim? Não vai tocar um Maciel Melo? Não vai tocar o Rei do Baião, Luiz Gonzaga? Tem que tocar, obviamente, mas claro, dentro ali daquele crivo das músicas que a gente seleciona. E aí, por mais que eu trabalhe no sábado, a programação é mais leve, é mais musical. De 6 às 8, aí segue os programas, e de 11 a meio-dia eu faço também o encerramento do sábado. Aí a pisadinha de segunda a sábado é praticamente essa. Qual a diferença que você notou das demandas do seu público da noite para os da manhã? Porque são públicos diferentes e aí cada qual pode ter uma demanda, uma necessidade assim Olha, diferente. pela manhã, e é incrível isso. E as pessoas que ligam pro... Que assim, historicamente, a manhã do rádio é uma manhã noticiosa, de notícias, e sobretudo também reclamações. Exemplo, é uma falta de energia, é uma água que não chega, é o carro do lixo que não passa. Então, Alagou tal rua. as pessoas veem nos comunicadores, e eu falo disso não só da Rádio Olinda, mas de qualquer rádio, como uma voz para eles serem ouvidos. O rádio é um tá. canal de utilidade pública. Isso. E isso é uma prerrogativa do rádio, independente de qual seja ele, Sim. né? Você tem os panos de fundo, né, com programas, às vezes humorísticos, às vezes musicais, às vezes de evangelização, enfim, para onde for. Mas as pessoas conseguem ver na proximidade que a voz do rádio, né, alcança esse canal de utilidade Isso. pública. Isso é muito Então, legal. a grande diferença, acho que a gente observa é essa, sabe, do que... E é muito comum. O pessoal liga, olha, tá, sei quantas horas sem energia, sei quantos dias sem água. Quando a água chega, a água tá suja. E é um caminhão que não passa... E a gente também tem esse cuidado de, obviamente, dentro das possibilidades com a nossa produção, com a nossa equipe, a gente entrar em contato com as assessorias dessas empresas e cobrar uma resposta. Porque, poxa, se o ouvinte está não jogando a responsabilidade para nós, mas pedindo esse socorro a nós, nada mais justo que a gente tentar correr atrás e dar voz àquilo. Porque a gente sabe que uma voz que ele grite lá na comunidade dele talvez não seja tão forte. Mas uma voz comigo e com o Paulo Brito, ou qualquer comunicador Sim. que esteja falando para não sei quantas pessoas, vai reverberar mais. É sabe? uma instituição falando. Isso. De uma forma ou de outra, né? Independente se a voz é do Gabriel, Claro. do Paulo ou do Ivanildo, Aham. é uma instituição que tem seu peso, Isso. né? Levando a voz daquele ouvinte para aquela reclamação, Então- para aquele pedido, né? Pois é, então basicamente a diferença é essa. É uma manhã, obviamente, é oracional. Até que quando acaba o nosso programa começa a manhã de bênçãos. E é uma coisa que a gente se orgulha muito. E aí eu já deixo um recado para você. Padre Reginaldo Manzotti está em outra rádio. Padre Marcelo Rossi está em outra rádio. Padre João Carlos também está em outras rádios. Mas só na Rádio Olinda você vai ter esses padres em sequência. Olha. 8 horas da manhã, Padre Marcelo Rossi. 9 horas da manhã, Encontro com Deus. 10 horas da manhã, Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. E às 11 horas, o Padre João Carlos com o programa Tempo de Paz. Se você até escuta esses outros padres em outras rádios, mas um atrás do outro, nessa sequência, você não só escuta na Rádio Só Olinda. na Rádio Olinda. Então, a gente, é uma interessante. coisa que a gente se orgulha, né, como rádio da Arquidiocese, e de realmente de trazer essa evangelização na parte da manhã. Boa. Então, antes da gente passar ao próximo assunto, aproveita esse gancho nesse momento. Quem é da região metropolitana de Recife já sabe Sim. como vai ouvir a Rádio Olinda, vai mexer no seu dial lá, 105 ponto... 3. Boa.
não erre não. Não vá mais pra frente uma besteirinha não, que tem outra É, pistolaria. É. 105.3. Isso. Você fica lá no comecinho, ok? Mas pra quem não tá em Recife, vai estar no link. sim, Diga vai. aí para o pessoal como é que É eles porque- fazem. 4 pontos depois da nossa estação tem uma rádio de 3 letrinhas, sabe? Que aí o povo se É outra confunde. coisa. É outra coisa. Uma rádio de 3 letrinhas aí é outra coisa. Mas, enfim, você na região metropolitana e é o seguinte, no AM, falando um pouco, enfim, da questão da transmissão, o AM, ele chegava mais longe. Então, a gente já teve situações de pessoal sertão do estado, Oh, outros estados sintonizando, porque o sinal do AM ele é um sinal mais O pesado. nosso canal tá fora do Brasil, meu amigo. Olha aí. Olha, a gente olha aí. Ah, meu amigo. traz os montes. É Portugal? Portugal, Canadá, Oh. Andorra, Angola. Angola também. Angola também. Então, só que o AM ele chegava mais longe, porém com pouca qualidade. O FM, o alcance dele é menor, porém a gente entrega mais qualidade no nosso som. Uhum. Então, hoje a região metropolitana e até outras divisas, enfim, algumas áreas, a gente comporta bem. Mas, assim, enfim, sendo literal, região metropolitana. Ah. Você que está internacionalmente acompanhando Olha o aí. Catolicast, Boa. gostou do pouco que a gente falou aqui da programação? Quero escutar, quero acompanhar a Rádio Olinda. Boa. Radiolinda.com.br, nosso site. 24 horas por dia lá com som e imagem. Meu programa, nosso programa Olinda Todo Dia, no YouTube. Rádio Olinda Oficial. youtube.com/, Rádio Olinda Oficial. E tem também o nosso Instagram, @Rádio Olinda. Então, jogou Rádio Olinda no Google, por exemplo, você vai encontrar o site, vai encontrar o YouTube, vai encontrar o Instagram e você vai acompanhar a nossa programação. Gabriel, qual é o diferencial da rádio? A evangelização. Porque você vai encontrar uma programação noticiosa, prestação de serviço, mas, sobretudo, com o foco na evangelização, informando, evangelizando e prestando serviço. A gente diz que os nossos pilares é esse: informar, evangelizar e prestar serviço. Então, essa é a missão da Rádio Olinda. Você que não conhece a Rádio Olinda, segue nosso Instagram, vai lá no site, YouTube e acompanha um pouquinho do nosso trabalho. Mas não tem como dizer que vai esquecer, né? Tanta opção. Não, pois é. Não tem desculpa, não, senão ele corta laços. Viu? Agora eu já sei, viu? Ó, Houve praga, né? Eu mando uma praga aí. aí, tá, vamos pensar direitinho. Eu tenho umas coisinhas fracas aqui pra mostrar. O Gabriel, eu tava pensando aqui. Uma pergunta você já respondeu com relação ao tipo de música que a turma pede e liga. Isso já foi pacificado esse tema. Aí outra pergunta seria assim: sendo vocês praticamente um braço da própria arquidiocese com relação às informações que vocês trazem, Sim. quando chega, e eu acho que isso acontece com qualquer meio de comunicação, quando chega assuntos mais sensíveis, coisas que, por exemplo, é uma notícia que precisa ser dada, que vem da arquidiocese, mas assim, não pode ser simplesmente dada como é dada as notícias do dia a dia. Como é que esse time de vocês tem tem uma pessoa específica que, esse aqui é uma coisa de mais responsabilidade, isso aqui vai para Paulo Brito, ou isso aqui vai para o Gabriel, ou também tem a questão do time, tipo, saiu agora essa notícia, vai ser uma Chama o Ivanildo. uma quebra de pauta, né? Como é que é? A pauta caiu, vai entrar isso agora, mas a gente não pode também ser agora, porque está muito no calor da coisa, espera mais uma horinha. Como é que é esse trato com esse tipo de informação que vai mexer muito com o A gente ouvinte? tem muito esse cuidado. Inclusive, um episódio recentemente que aconteceu, um episódio trágico, foi no domingo de Páscoa, né, lá em Jaboatão, Sim. aquela tragédia, Aquela né, tragédia, daquele né? micro-ônibus que acabou. E o primeiro programa que entrou no ar depois daquilo foi o meu. Eu cheguei às 5 horas da manhã, abri o microfone, obviamente as pessoas já sabiam do que tinha acontecido por causa da dimensão que tomou, mas a primeira pessoa a falar no ar sobre aquilo foi eu. E aí é nesse momento onde entra o nosso lado jornalístico, o nosso lado profissional, porque obviamente a gente nunca vai conseguir separar o fiel da arquidiocese do profissional jornalista. Mas nessas horas a gente tem que ter um pouquinho
seriedade de respirar e de passar a notícia, porque tem pessoas que necessitam daquela notícia. Então, eu lembro como se fosse ontem, sabe? Aquele foi um programa pesado no sentido de que, pronto, naquela oportunidade a gente cancelou a enquete, a gente cancelou as músicas que a gente toca, porque se tinha uma seriedade referente ao tema. E isso é com outros temas também. E aí, como acontece hoje na nossa rádio, né? Hoje, dependendo da situação, dependendo dos temas, a gente sempre tem o apoio do nosso diretor de programação, que é Ivanildo Silva. Por exemplo, a gente vai receber alguma autoridade para entrevistar, Ivanildo participa também da nossa bancada, né? Enfim, algum assunto sensível, algo do tipo, o Ivanildo sempre está presente em alguns momentos. Porém, quando se trata da arquidiocese, a gente entende, obviamente a Rádio Olinda entende, que dependendo do teor da notícia, não tem alguém mais capacitado ou que tenha melhor lugar de fala do que o arcebispo. Então, dependendo do tom da notícia que deve ser dada, o arcebispo de Olinda e Recife, foi assim com o Dom Fernando Saburido em momentos necessários, e será assim também com o Dom Paulo Jackson, assim como teve essa questão dessa tragédia que teve, que eu abri o programa e já coloquei a fala de Dom Paulo, trazendo. Então, dependendo do teor da notícia, obviamente, nós somos a voz da arquidiocese, mas dependendo do teor da notícia, de uma notícia mais séria, a gente tem o Monsenhor Luciano Brito, que fala também em nome do bispo, ou, dependendo da situação, o próprio arcebispo, ele vir falar nos nossos microfones para dar aquela notícia, aquela informação, e é mais ou menos assim que funciona, mas com certeza, no dia a dia, nos acontecimentos do dia a dia, nós mesmos estamos ali para dar a notícia. Mas, claro, alguma eventualidade, algo trágico que tenha acontecido, algo muito importante para a igreja, principalmente, aí tem esse caminho do Ivanildo participar e, dependendo, obviamente, do tamanho da notícia, do próprio arcebispo vir no microfone, da gente ligar para ele, derrubar tudo e colocar ele no ar para ele dar a notícia que deve ser dada. Então, a gente tem esse cuidado. Obviamente, não é fácil, né, como foi essa questão da tragédia, obviamente, mas nessas horas a gente tem que segurar um pouco a emoção para informar, sabe? Para levar aquele assunto da maneira mais cuidadosa possível, não espetacularizando também, que é o que... Porque você vê, né? Fazendo sensacionalismo, né? Aquela coisa. Sensacionalismo, justamente. A gente viu aquela trágica notícia por vários olhares. O olhar da imprensa sensacionalista, o olhar de outros meios, né? E teve o olhar da Rádio Olinda. O olhar da Rádio Olinda que foi informar o que aconteceu, informar o que o padre fez, que é louvável a atitude dele. Naquele momento de dor, ele mandou uma pessoa correr na paróquia, pegar o óleo de extrema-unção e fazer a extrema-unção naquele momento, naquele exato momento, onde as pessoas estavam ali praticamente perdendo a sua vida. Então a Rádio Olinda chegou para falar isso, para falar que o padre teve essa atitude, que nosso arcebispo, no momento que ficou sabendo, já se solidarizou, que no dia seguinte foi lá, fez a missa das exéquias. Então a Rádio Olinda informa dessa maneira. Obviamente, a gente trouxe as pautas questionando o poder público, questionando o funcionamento daqueles ônibus, questionando a prefeitura, enfim. Mas, o primeiro de tudo, a Rádio Olinda vai comunicar dessa maneira, se solidarizando, informando o que aconteceu, mas evidenciando o lado cristão da tragédia. Sim. Você imagina, no domingo de Páscoa, no domingo de ressurreição, aconteceu uma tragédia daquela, e o padre teve a força, naquele momento ali, logo após o acidente, já dar extrema-unção naqueles que necessitavam, sabe? Então, foi uma atitude louvável do padre, que realmente, e depois, né, desse episódio, precisou ter um acompanhamento, né? O vigário, né, que era o padre Marcelo, salvo engano, o vicariato lá da época, que acolheu ele na sua casa e tal, tudinho, porque realmente foi um episódio muito lamentável, muito triste para toda a arquidiocese. Sim. Então, o cuidado é basicamente esse. Muito bom. Bom demais. Bom, veja bem,
a gente vai continuar não dizendo a você a hora, né, em que essa revelação acontece. Mas você há de supor que Paulo precisa dormir. Eita, é Olha, mesmo. Paulo não, Gabriel. Não, E eu aqui. Olha, E tome eu, cuidado para você não esquecer o nome mas, do homem. mas, rapidinho. Eu e Paulo Brito, para você que já assistiu em alguma vez na vida, todo mundo deu Cristo, você que já chega lá, tem Cris e Greg. Eu e Paulo já Dá no meio. o que o pessoal me chama Paulo Brito. Eu já, e com ele é a mesma coisa. Gabriel, e a gente já aceitou já. Rapaz, olha, e na bancada do Catolicast, por mais que não pareça, o caçula sou eu, viu? Nada. Mas brincadeiras à parte, olha, Gabriel vai precisar se recolher. Só que a gente não pode deixar que a gente encerre sem a gente fazer aquele rito final que você já sabe. Você que está acostumado com a gente. Você que já se inscreveu, já curtiu, já comentou e já está acostumado a encaminhar os vídeos. Aproveitando mais uma deixa. Aproveitar A gente tem aquele momento final, né? Aquelas perguntinhas que a gente normalmente puxa. é o pinga-fogo, Agora, viu? Sem roteiro. é o pinga-fogo. A gente Mas o tem final essa é- tradição. Quem Rapaz, começa? Começar, aí, pau ímpar, 0 e 1. Não, pronto. Take Pode, five. pronto. Pode começar, meu querido. A gente ensaia ao vivo. aqui. Não, Ao é. vivo e a cores. Eu ia dizer Paulo, né? Olha, Não, e eu ia dizer. virou íntimo, já é. E, Perdeu o respeito. e eu já vou levar uma brincadeira pra ele tirar a bunda com o Paulo Brito lá. E aí, por causa do sobrenome, né? Aí, vem cá, Brito, entendeu? Olha, Brito, olha, sinceramente, essa foi a melhor que teve. Essa foi, ó, sensacional. Meu Deus. Gabriel, sempre vira o fogo. Correia. A gente tem esse momento em que a gente direciona, né, um pouco para as escrituras. Tá? Nas escrituras, existe aquela passagem que faz sentido para a tua vida, que te motiva diariamente, ou enfim, e realmente mexe com esse teu lado espiritual. Tem essa passagem nas escrituras. Tem Isaías 41:10. Olha aí. Tá na ponta da língua. Porque foi uma passagem que eu recebi no momento de adoração, justamente no momento que eu estava para receber uma missão muito importante na minha vida. É uma missão que foi divisor de águas também. E aí Isaías, enfim, eu gosto muito do livro de Isaías, mas Isaías, o capítulo 41 e o versículo 10, ele vai dizer, né, resumidamente, né, nada temas, porque eu estou contigo, eu sou o Senhor teu Deus, eu venho ao teu socorro, eu te amparo com minha destra vitoriosa. Então, é realmente um versículo que eu levo para a minha vida e foi isso que na época me encorajou para dar o sim que eu precisava dar na época, sabe? E é uma passagem que eu levo, que eu digo que é a minha preferida, Isaías 41:10. Muito bem. E nós católicos também temos os nossos santos de devoção. Eu queria saber de você, o santo, a santa, os santos que trazem você aí para essa missão, para Olha, essa inspiração. Eu já sei que tem um que vai ser declarado, chama, né? proclamado, né? Pode ser que você esteja assistindo com ele já Já proclamado. proclamado santo. Então, louvado seja Deus por isso. Mas Olha, passa aí a lista, ou então diga o nome da. eu sinto, obviamente, o Beato Carlo Acutis, né? Agora, sim, um santo que sempre tive, né, há um bom tempo já, que realmente um santo que eu tenho um carinho enorme, que eu realmente tenho essa proximidade por ser meu santo de devoção, é São Bento. São Olha. Bento, tenho, e assim, quando eu comecei obviamente, ali na Crisma, né, eu lembro que teve uma experiência na Crisma que cada um iria escolher um santo para falar sobre. E daí, na época, não tinha tanta devoção assim, tá. Eu fui procurar, estudar um pouco algumas histórias. E uma história marcante de São Bento para mim é quando o cálice dele é envenenado. E ele tem aquele costume, né, de abençoar, e no que ele abençoa, o cálice
participativo, né? E, enfim, depois, obviamente, a oração de São Bento, enfim, aí foi quando eu realmente, na crisma, acho que foi quando eu me tornei muito devoto. Eu comprei a medalhinha, comprei o texto também. E, enfim, eu acho que se fosse para falar de um santo, seria São Bento. Muito bem. São Bento, ele nos acompanha aqui em alguns momentos, Sim. tanto por devoção interna, quanto ele é bastante citado Muito nas citado. conversas. Mas veja bem, a gente... É muito interessante isso, porque a gente teve uma conversa já alongada e tem uma figura, tem uma pessoa na vida dos católicos Olha aí. que ela é muito presente. E muitas vezes a gente é até acusado de maneira muito injusta e muito deslocada de dar a ela um protagonismo que necessariamente não seria dela. A gente costuma encerrar dedicando a ela, né, foi pelas mãos dela que a gente consagrou esse podcast, esse espaço, né? Qual é a relação de Gabriel Correia? Agora, papai. Agora Qual é a foi. relação de Gabriel Correia com a Virgem Maria? Nossa. Como é que ela Segura aí. participa da tua vida, da tua história, do teu caminho, do teu momento? Quem é ela para você? Como ela está presente contigo nessa caminhada, Gabriel? Olhe, e, rapaz, para você ter ideia, era para ter falado desse assunto lá atrás, mas, obviamente, Deus faz tudo certinho e Nossa Senhora que faz mais ainda. Para eu encerrar aqui falando disso, mas tenho um contato, uma devoção muito grande, principalmente com a Imaculada Conceição. Trazendo aqui para a realidade de Recife, Nossa Senhora da Conceição, Santuário lá do Morro, que é o seguinte, eu nasci em 2000, nasci ali em abril, e quando minha mãe, né, me teve e tudo mais, e passado um mês, ela voltou para o médico para fazer aqueles exames de rotina, né, pós-parto e tudo mais. E ao fazer esses exames, o médico descobre um tumor no fígado. E aquele tumor, enfim, foi descoberto logo depois do meu nascimento. E foi um momento de bastante dificuldade, porque foi um momento que eu passei, salvo engano, enfim, mas praticamente uma semana sem minha mãe. Porque foi a época que ela foi para o hospital se preparar para passar por esse procedimento cirúrgico. Uma semana para quem tem um mês de vida é 25% da vida toda. Isso. Eita, Então, praticamente uma semana, e aí, na época foi um baque, ela tinha muito medo de morrer, apesar de, obviamente, a gente ter essa compreensão de que a morte não é o fim, mas é o começo, mas você imagina para uma mãe que tinha acabado de dar à luz e não ver o filho crescer, não ver, enfim. E aí, ela sempre teve uma devoção muito grande à Nossa Senhora da Conceição. E ela, naquele momento ali, ela fez a promessa. E se ela sobrevivesse, se ela passasse por aquele procedimento, ela todos os anos iria me levar ao Morro da Conceição, nos pés de Nossa Senhora, com a mortalha azul, como de praxe, como de costume. Amém. coisa boa. E com a graça de Deus, minha mãe fez a cirurgia, o tumor foi benigno, o tumor foi retirado, teve que ser retirada uma parte do fígado, Amém. Louvado seja Deus. mas aí, como minha mãe fala, né? Hoje fazem 24 anos da vitória dela. Há 24 anos do meu nascimento, e ela diz que é 24 anos da vitória do renascimento dela. Porque você imagina um tumor descoberto logo depois do meu nascimento, aquele tumor poderia de alguma maneira ter interrompido a gestação, poderia ter, enfim, causado alguma... Mas não, sabe? A mãe de Deus, a nossa mãe, ela estava ali intercedendo. E assim minha mãe fez, né? Desde pequenininho, ali, bebezinho, me levando ali ao Morro da Conceição, apresentando em oração de pés de Nossa Senhora.
E é algo que eu levo até hoje comigo. Eu tenho muito isso. Nos últimos anos, eu tive a oportunidade, a graça de trabalhar na madrugada do dia 7 para o dia 8 pela rádio. E, assim, você vê a demonstração da fé daquele povo, sabe? Então, é uma devoção muito grande. E um fato que aconteceu agora mais recentemente, que foi a data do meu casamento. Que foi diante dos pés de Nossa Senhora. Eu não estava lá presente, mas minha noiva estava. E daí a gente estava muito aflito em relação a em qual data nós iríamos nos casar. E aí, ela em oração, aí ela disse, Nossa Senhora falou assim, mas por que você não casa no meu dia? Mas, poxa, 8 de dezembro, é complicado e tal. Aí ela fala assim, mas e um mês antes? Só que a gente tinha na cabeça que a gente queria casar num sábado. E aí, enfim, acabar a oração dela, mas ela, poxa, mas será que 8 de novembro é um sábado? Aí quando a gente foi ver no calendário, 8 de novembro era um sábado. Maravilhoso. Providência. Então, assim, para resumir um pouco desse meu contato, um pouco dessa intimidade que eu tenho com Nossa Senhora, eu tenho ela como mãe mesmo, sabe? Como aquela que me acolhe. E todas as vezes que eu subo o morro, ou não só no Morro da Conceição, mas enfim, que eu vou na igreja, na minha paróquia Nossa Senhora da Ajuda, que eu vou ali na Basílica do Carmo, que eu faço minhas orações, eu sinto aquele acolhimento de filho, sabe? Aquele colo que a mãe dá, aquele cheiro de rosas que exala quando estamos em contato com Nossa Senhora. Então, esse é um pouquinho da minha história, da minha devoção. A gente vai caminhar para o encerramento, mas eu queria te dizer que enquanto você falava da sua história, uma curiosidade que me tocava ouvindo você falar. Veja, você fala do título da Imaculada Conceição e você traz um relato de uma enfermidade que tocava sua mãe enquanto você era concebido e gestado. Mas a mácula desta enfermidade não chega no concebido naquele ventre. De um jeito ou de outro, aquilo figura uma Conceição imaculada pelo tumor que ali estava. Eu não sei se você já tinha se dado conta. Rapaz, que maravilha! Não, e agora? Enquanto você falava, isso para mim era muito claro. Era você falando e eu imaginando. A Conceição não sofreu aquela mácula. Enquanto você falava isso para mim, tocava com uma clareza que, assim, era muito simples de visualizar. E, não perdendo de uma outra curiosidade, a gente, quando fez a primeira oração de consagração no nosso canal, foi a Maria Santíssima sob o título da Virgem de Lourdes. Sim. Eu não sei se você conhece a aparição e a mensagem de Lourdes, mas ela aparece muitas vezes, apenas na 18ª aparição ela fala algo. E ela só diz uma coisa. Aproximadamente, acho que 12 anos antes, tinha sido proclamado o dogma da Imaculada Conceição. E ela vai lá em Lourdes, ela aparece na Gruta de Massabielle ao longo de 17 vezes em silêncio. Na 18ª aparição e última, quando Bernadette novamente insiste em saber quem é a senhora, ela diz, na língua de lá, lógico, mas ela diz, eu sou a Imaculada Conceição. É só o que ela diz e confirma o dogma. Porque dizer isso hoje é muito simples. Mas naquele momento de um dogma recém-proclamado, num mundo onde aquilo não se propagava com tanta velocidade, e você traz esse testemunho diante da imagem de Lourdes quando a gente recebe dela a confirmação do dogma ao qual você se refere como devoção. É bom a gente encerrar com o que para alguns pode ser curiosidade, mas a gente não é muito dessa linha, não. Curiosidades e coincidências. Coincidência, né? Coincidência. Foi isso, Boa. Gabriel, meu irmão. Uma alegria, né? A gente tá Foi aqui. sensacional. Muito bem. É de aprender também, né? Para usar as técnicas aí no podcast.
Você vai ter a oportunidade de usar dessa câmera aqui para fazer o encerramento. Então, enquanto a gente se despede de quem ficou com a gente até agora, pense em que mensagem você quer deixar para essas pessoas. E mais uma vez, né, cada um de nós, do nosso jeito, a gente vai rezar em gratidão pelo teu sim. Isso. Que Nossa Senhora continue conduzindo o teu trabalho, o teu testemunho, e que ela já esteja cuidando do teu matrimônio, meu irmão. Né? Meu irmão, Take five. Aê, muito bem. É isso aí. Show de bola. Gabriel, que já foi Paulo, já foi. episódio 40, Quarentão. concluindo, e você ainda não se inscreveu. É. Não é Não, eu não possível. vou falar mais não. Gabriel vai encerrar o vídeo. Você agora fique aí pensando, rapaz, 40 episódios. Não é O cara possível. vai mandar uma mensagem aqui agora do fundo do coração e você para apertar um botão de inscrever-se não Nossa, fez ainda. Dá um clique. A um clique. Clique de uma. Ficar calado. No desafio. É. No vídeo 41 você já vai estar inscrito. Mas traga mais. É assim agora que faz, ó. Como é? Porque aí a outra pessoa faz assim também. Renata. Não. O cara ser pai de menina, meu pai, o cara faz essas coisas. Paz. Lá ele. No episódio 41, a gente se encontra com você já inscrito, já tendo curtido, comentado e encaminhado o vídeo 40, ok? Boa. Fica agora com a mensagem do Gabriel Correia. Nem é Paulo Brito, nem é Gabriel Ferreira. É Gabriel Correia. E vamos meditar na mensagem que ele tem para deixar para nós. A gente se encontra de novo no episódio 41. Bem, Gabriel, fica à vontade, irmão. A câmera é sua. Uma alegria estar com vocês aqui no Catolicast, esse episódio 40, episódio especial. E eu só quero, mais uma vez, agradecer ao Senhor pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Louvar e agradecer pelo sim de cada um de vocês que estão aqui. Vocês não sabem, vocês não imaginam a importância que é ter aliados nesta comunicação católica. Né? Eu falo aliados porque nós somos todos comunicadores, né? E não só comunicadores católicos, mas católicos comunicadores. Então é importante ter projetos como esse, como o Catolicast 2121. É importante ter vocês dando o seu sim e que realmente que Deus possa continuar abençoando esse projeto, que esse projeto tem e possa vir a crescer ainda mais. Claro, pela intercessão de Nossa Senhora. Então, a mensagem que eu deixo para você hoje é que você possa buscar este colo de mãe, que você possa buscar o colo de Nossa Senhora. E olha, assim como aconteceu nas bodas de Caná, Nossa Senhora, ela está intercedendo junto ao seu filho pelo teu milagre. Então, por muitas vezes, obviamente, temos que pedir a Ele, temos que clamar, bendizer e adorar a Ele. Mas a ela cabe também a nossa veneração, o nosso respeito e, acima de tudo, o carinho de mãe. Então, pede à mãe que o filho atende. Amém. Amém. Salve Maria! Salve Maria. Amém.